Deuteronômio, capítulo 18 e capítulo 19. No capítulo 18, Moisés começa falando a respeito do direito dos sacerdotes levíticos. Ora, o povo de Deus, escolhido das 12 tribos de Israel, que iriam tomar posse da terra, entre elas existia um filho de Jacó chamado Levi, e aos filhos de Levi, ou a tribo de Levi, foi separada o cuidado com a Arca da Aliança. E a eles foi destinado todo o trabalho voltado ao Senhor, todo o trabalho relacionado ao templo, ao futuro templo, lógico, ao lugar de culto e a todos os cultos que foram feitos. Então Deus diz para eles: eu sou a sua posse, então vocês não vão ter terra. Então eles vão ficar trabalhando o tempo integral nas coisas de Deus. Então Deus determinou que o restante das tribos suprissem as necessidades da tribo de Levi. E assim ocorreu. Lembrando a palavra de Jesus no Evangelho de São Mateus 10, acho que no versículo 10 também, Jesus fala que o operário é digno do seu sustento. Quanto mais aquele operário que trabalha 100% nas coisas de Deus. A segunda parte do capítulo 18 fala a respeito de adivinhação e profetismo. Moisés fala: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão ver que os povos de lá passam os filhos no fogo, eles procuram adivinhos, procuram todo tipo de sortilégio, astrologia e evocação dos mortos. Que não haja no meio de vós quem faça esse tipo de coisa. Ora, essa doutrina, que já naquele tempo era verdadeira, hoje ela continua verdadeira para nós. Porque só Deus sabe do futuro, só Deus sabe o que vai acontecer. O próprio Jesus, feito homem, disse que quando perguntaram para ele quando vai acontecer as coisas, ele falou: olha, nem a mim foi dado conhecer isso, nem ao Filho, somente o Pai que está nos céus, para falar com a gente que o futuro cabe a Deus. No 19, Moisés começa a falar a respeito das cidades do refúgio. Cidades de refúgio são o seguinte: quando o povo entrou na terra prometida, ele separou algumas cidades para que algumas pessoas pudessem se refugiar nelas. Por exemplo, alguém que cometeu um assassinato, mas sem querer, sem premeditação. Na escritura ainda dá o exemplo: você está lá no meio da floresta com o machado, cortando árvore, o machado escapou e de repente foi ferir o seu amigo, e o seu amigo veio a óbito. O que acontece nesse caso? A pessoa que cometeu inadvertidamente esse assassinato, essa pessoa não pode ser condenada, como naquele tempo as pessoas eram condenadas à morte. Quem matou, a velha lei de Talião, quem matou deveria também morrer. Acontece o seguinte: se a pessoa matou sem querer, ela corria para essa cidade do refúgio e ficava lá aguardando que o sumo sacerdote morresse para então ela ter pago a sua pena. E isso acontecia porque na época existia o chamado vingador de sangue, que seria aquele que ia aplicar a lei de Talião. Então a pessoa fugia para lá e lá ela ficava segura. É claro que se alguém matasse alguém por ódio no coração, premeditado, e fugisse para lá, o vingador de sangue entraria na cidade e exterminaria essa pessoa. Mas ele só faria isso depois de ter certeza que não foi de maneira inadvertida ou sem querer que aconteceu esse problema. E por fim, Moisés fala de novo a respeito das testemunhas. No capítulo 17, parece, ele falou a respeito de 2 ou 3 testemunhas quando ele se referia ao culto a outros deuses. Aqui ele fala de 2 ou 3 testemunhas para qualquer pecado. Então, quando houver alguma denúncia sobre qualquer pecado referente ao novo povo de Deus, ao povo de Deus na terra prometida, ninguém seria avaliado, ninguém seria julgado, ninguém seria condenado, senão pela apresentação dessas testemunhas. Uma, nunca.
2 ou 3 testemunhas seriam necessários para isso. Mas lembrando que Jesus mudou isso. Jesus ensinou a fazer uma correção fraterna. E nós não somos juízes de ninguém. Vamos lembrar, no caso da mulher adúltera, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra.